Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Anderson Machado. Quem me conhece sabe que eu amo estudar teologia paulina. Recentemente estive lendo este livro aqui, Procuram-se Pregadores como Paulo. Eu já fiz um review deste livro e você vai encontrar o link para assistir o vídeo sobre esse livro aqui na descrição desse vídeo. Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre mais uma maravilhosa literatura da editora CPAD sobre teologia paulina, sobre o apóstolo Paulo. E o tema deste livro é A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, uma reconstituição da mais famosa história missionária da igreja cristã. O autor é Charles Ferguson Ball. Deixa eu mostrar para vocês a lateral dessa obra, que possui 191 páginas. Olha só, que obra belíssima. Aqui atrás fala algo sobre o autor. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui. Charles Ferguson Ball viveu de 1907 a 1999. Foi ministro do Evangelho por mais de 60 anos na Filadélfia e Illinois, nos Estados Unidos. Bacharel em Teologia pela Universidade Manitoba em Winnipeg e pelo Dallas Seminary, no Texas. Serviu como pastor sênior por 16 anos e neste período também obteve seu doutorado pela Eastern Seminary na Filadélfia. Esse é o autor dessa maravilhosa obra. Eu quero mostrar para vocês a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Olha só que belíssima obra. Tem aqui algumas folhas de rosto. Essa é a segunda edição, né, de 2021. Temos aqui uma ficha catalográfica, uma nota do editor. Ó, aqui eu costumo escrever quando eu comecei, quando eu terminei a leitura dos livros. Terminei recentemente a leitura dessa maravilhosa obra. Essa obra, o autor trabalha ela desde o início da vida de Paulo, através da cidade de Tarso, onde ele nasceu, falando sobre a cultura da cidade, os pormenores, como foi sua criação, a influência da sua mãe, do seu pai. Fala sobre a diferença que Tarso fez na vida do apóstolo Paulo. É maravilhoso. Eu vou ler aqui rapidamente aqui o sumário para vocês. Depois nós vamos ver algumas páginas desses livros. Vamos estar lendo alguma coisa aqui para apresentar para vocês essa obra maravilhosa. O sumário começa com as notas do autor, depois se divide em 15 capítulos, tendo como tema capítulo 1, os portões do Ocidente, capítulo 2, o lar em Tarso, capítulo 3, a escola de Gamaliel, capítulo 4, os inícios da igreja, capítulo 5, lutando contra Deus, capítulo 6, o ponto crítico, capítulo 7, o evangelho de Saulo, capítulo 8, a primeira viagem missionária, capítulo 9, a grande controvérsia, capítulo 10, a segunda viagem missionária, capítulo 11, a terceira viagem missionária, capítulo 12, a última visita a Jerusalém, capítulo 13, a viagem para Roma, capítulo 14, prisioneiro em Roma, e capítulo 15, o combate, a corrida, o depósito. Vamos aqui, olha só, está observando, e tem uma letra de um tamanho bastante favorável aqui à leitura. Olha só, vem com essa imagem, né, bonita do apóstolo Paulo ali nos fundos, né, um desenho, né, querendo representá-lo, né, não temos prova nenhuma que ele era dessa forma, apenas uma pequena representação. Aqui, ó, capítulo 1, os portões do Ocidente. Aí vem falando sobre a província da Cilícia, olha só, que se estendia desde a faixa da terra a nordeste do mar Mediterrâneo. Aí vai falando algumas características da província da Cilícia. A seguida vai falar aqui, ó, sobre Tarso e a cidade natal de Paulo. Olha só que interessante. Vai falar, essa era uma das maiores cidades do Império Romano. Vai falar mais à frente, ó, sobre Tarso como uma cidade famosa. Diz aqui que os filósofos, os eruditos de Tarso já ensinavam retórica, matemática, ética, gramática e música, quando Paulo ainda nem brincava pelas ruas da cidade. Vai falar sobre Marco Antônio, famoso general romano,
que morava em Tarso e gostava tanto da cidade que lhe deu autonomia, permitindo que os cidadãos fizessem suas próprias leis sem interferência do Império Romano e nenhuma cobrança de impostos. Depois vai falar sobre o barco dourado de Cleópatra, que navegava ali em Tarso. Olha só, depois fala como eram os jogos lá em Tarso nessa época, a grandeza, né, do apóstolo Paulo, por ele ser um dos homens mais ilustres de Tarso, ou o maior deles, né? Hoje, apesar de lá ter tido grandes filósofos, homens, né, conhecidos aí na história, mas a cidade é conhecida pela cidade de Paulo, o que era conhecido como Saulo de Tarso. Fala sobre o mundo de Paulo, aí vai falar um pouco sobre Roma, Grécia e Israel, as três principais localidades da época em que o apóstolo Paulo nasceu e o plano de Deus para a vida do apóstolo Paulo. E depois vem falando sobre o lar de Paulo, lá em Tarso. Isso aqui é muito interessante, vai falar sobre o seu nascimento, aí depois ele vai falar sobre os primeiros ensinamentos que Paulo recebeu em casa. A princípio a sua mãe o influenciava, né? E depois fala sobre a influência que o seu pai trouxe sobre a sua vida, né? Influenciando Paulo, né? Tanto no conhecimento das escrituras, ao qual já tinha aprendido muita coisa com a sua mãe, mas a se tornar um fariseu, assim como seu pai também foi um fariseu. Vai falar sobre a sinagoga. É interessante que vai contar aqui, né, ele vai fazer uma espécie de uma paráfrase, contando como seria a primeira visita do apóstolo Paulo, né, chamado de Saulo, então na época, dizendo assim, olha só que legal. A mãe de Saulo levou-o para a sinagoga quando ele atingiu a idade apropriada. Ao chegar, lavaram os pés empoeirados e depois sentaram-se na seção das mulheres e crianças, separada dos homens adultos por uma treliça de pedra. Através da treliça, ele poderia ver o pai sentado no chão com os homens, ouvindo enquanto o rabino lia a lei e dirigia-se à congregação. A mais da frente diz aqui que o pequeno Saulo não compreendia muita coisa do que se passava na sinagoga, mas a sua mãe achava que ele deveria conhecê-la desde a mais tenra idade. Olha só que interessante, né? Levando já o menino para a sinagoga desde pequeno. Aqui vai falar sobre os ensinamentos, né, do seu pai. A partir dos 5 anos de idade, o pai se tornava, né, o seu professor, cuidando de fazer com que o filho estudasse e aprendesse as leis. Até os 5 anos, a mãe ensinava, né, a história de Israel para a criança. Depois o pai vinha ensinando a lei. A importância do dia de sábado para a cidade de Tarso e como, né, as pessoas de Tarso eram influenciadas, a diferença que fazia na vida de Paulo. Afinal de contas, as pessoas de Tarso não guardavam o sábado, não eram judeus, e como que Paulo, como criança, ele se via diferenciado das outras crianças dali de Tarso por ele guardar o sábado. O rigor dos fariseus, a influência dos gentios. E Paulo, né, iniciando aos 13 anos de idade, ele na sinagoga foi reconhecido como filho da lei. Olha só que interessante. Vai falar sobre Paulo, né, aprendendo a fabricar tendas ainda quando criança, os feriados judeus, ao qual o Paulo, quando ainda era chamado o pequeno Saulo, né, ele participava. Depois vai contar sobre ele na escola de Gamaliel. Vou falar sobre a sua despedida da sua família para poder ir para Jerusalém, aprender os pés de Gamaliel. Ele atravessando as terras históricas até chegar em Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, cidade de Deus. Aqui conta sobre o apóstolo, né, Paulo, pequeno Saulo, ainda criança, quando ele entra pela primeira vez no templo e contempla, né, toda a beleza do templo ali em Jerusalém. Conta como era a escola de Gamaliel, qual era a forma de ensino, né, na escola de Gamaliel, a pregação do Messias vindouro, o que ele aprendeu, né, naquela época sobre a vinda do Messias, as duas opiniões que existiam na época das duas escolas, a escola de Gamaliel, a escola de Shammai, e a volta de Saulo a Tarso. Depois vai falar sobre, dar uma pequena pausa, falando sobre o início, né, da igreja.
alvorada da igreja cristã, os ensinamentos de Jesus, coisas que vão acontecendo enquanto Paulo está tomando a fase adulta, já está sendo preparado por Gamaliel para ser um defensor, da religião judaica. Jesus inicia seu ministério, a crucificação de Jesus, a ressurreição e ascensão, o dia de Pentecostes e a vida dos primeiros cristãos, os ministérios de Pedro e João. Olha só, o crescimento contínuo da igreja perseguida e o ódio do mundo. Aí entra no capítulo de número 5, voltando a focar no apóstolo Paulo, vai falando sobre a sua luta contra Deus, a sua perseguição aos chamados nazarenos, que eram os cristãos, que era a igreja ali na época. Estevão confunde Saulo, vai contar sobre a morte de Estevão, quando suas vestes são depositadas ali aos pés de Saulo de Tarso. Estevão diante do Sinédrio, o apedrejamento de Estevão, a difusão do cristianismo e o início da convicção de Saulo. O capítulo 6 tem como tema o ponto crítico, que ele vai falar da aparição de Cristo para Saulo, a sua transformação, as visões de Saulo e Ananias. Aí entra aqui, ele faz uma união tanto do conhecimento bíblico, implantando aqui o conhecimento histórico e a cultura, fazendo-nos aprender muito mais do que apenas lendo a Escritura e os textos, os versículos, onde estão cada texto que ele vai citar aqui, é encontrado aqui neste livro. Vivendo para Cristo. Mais à frente nós vamos separar o capítulo 7, o Evangelho de Saulo. E você vai vendo aqui mais para frente, olha só, falando sobre o mundo e um campo missionário, o regresso a Damasco, a viagem de Saulo a Jerusalém, a perseguição de Saulo em Jerusalém, o chamado para pregar aos gentios, a volta de Saulo a Tarso, sua primeira viagem missionária. Vai contar aqui sobre seu encontro com Barnabé, ele fabricando tendas, seu chamado para Antioquia, a dispersão da igreja de Jerusalém. Esse livro é maravilhoso, meus irmãos. Saulo em Antioquia novamente, outras perseguições aos cristãos, presentes para os cristãos de Jerusalém, contando quando Paulo ele leva, ele recebe uma profecia que viria uma grande fome ali em Jerusalém, ele leva recursos juntamente com Barnabé para a igreja de Jerusalém, a grande controvérsia, o retorno a Antioquia, a primeira viagem missionária, e conta, só tem mapas, e vai contando minuciosamente toda a sua viagem missionária. Não vou ler todos os subtítulos, mostrei algumas coisas para vocês, o apedrejamento, Timóteo e o seu lar. É tremendo, meus irmãos, tremendo. É um livro que detalha muito bem a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Quando nós lemos o texto bíblico, às vezes não conseguimos ter uma compreensão melhor por não conhecer a cultura e a história daquela época. Esse livro nos auxilia com isso. A grande controvérsia, e assim nós seguimos pelos 15 capítulos, a segunda viagem missionária, os 15 capítulos que eu citei lá atrás, Quando lemos o sumário, nós vamos passando aqui e vamos nos deparando com eles. Eu não vou ler os pormenores, porque esse vídeo ficaria muito grande, mas vale muito a pena adquirir. São 15 capítulos no total, como eu disse, 191 páginas. É um livro fascinante, é um livro maravilhoso. Se você já conhecia, ou se não conhecia e gostou da apresentação desse livro, deixa o seu comentário aí, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, para poder estar recebendo também, vai ali nos sininhos, e bota as notificações, ativa a notificação para todas as vezes que postarmos novos vídeos, vocês estarem cientes aí. Se você quiser ser um abençoador nesse canal, reconhecendo aí que nós precisamos de recursos para melhorar as câmeras, comprar novos materiais, fazer apresentações para vocês de materiais novos aí, bíblicos e teológicos, quiser abençoar com qualquer valor que Deus tocar o seu coração, eu vou deixar aqui também na descrição aqui
o meu e-mail, que é utilizado como a chave Pix para você estar, se Deus tocar o seu coração, enviando qualquer valor para abençoar esse canal. Lembrando que não é obrigatório, né, enviar nada, mas se Deus tocar o seu coração, se quiser nos abençoar, fique à vontade, estará aqui na descrição. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.